este nosso chamego, esta nossa alegria de ser feliz. É muito gostoso este nosso aconchego, este nosso chamego, esta nossa alegria de ser feliz. Então, uma boa noite a todos, a todas, sejamos todos bem-vindos. É com muita alegria que nós iniciamos mais esse círculo bíblico, né? É o nosso segundo círculo bíblico para o mês da Bíblia. E é uma alegria, assim, muito grande a gente encontrar os amigos, pessoas de longe, pessoas que, mesmo de perto, a gente quase não se encontra, né? Até vizinho, né, Emerson? A gente não se vê. E assim a gente passar esse momento aqui de troca, de aprendizagem, de espiritualidade, de aconchego, né? Que a gente possa assim, realmente ter uma noite gostosa, de uma roda de conversa sobre esse tema, né? Do mês da Bíblia deste ano. Então, o círculo bíblico da semana passada, nós vimos que uma das chaves fundamentais para entendermos o livro do Deuteronômio é fazer memória, né? É a memória do êxodo, de quando Deus libertou aquele povo que estava escravo no Egito, com mãos fortes, e que isso deveria ser lembrado como um mandamento, né? Então, está sempre aquela memória trazendo para o povo que não esqueça do tempo que era escravo do Egito, que Deus liberteie, né? Então, essa memória é sempre presente. E o livro do Deuteronômio, ele também pede para que o povo viva num permanente estado de êxodo. Então, êxodo quer dizer saída, né? Saída para uma libertação que nunca termina. Então, esse permanente estado de êxodo é um permanente estado de um movimento em busca de uma libertação. A libertação ela nunca é conquistada plenamente, ela é um processo que tem que acontecer sempre, né? E, com outras palavras, que a gente também possa ser esse povo em saída, como dizia o nosso Papa Francisco, né? Ele, desde o início do seu pontificado, ele nos convoca para que sejamos uma igreja em saída. Até ele mesmo diz, olha, prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade. Então, esse sair, né, da mesma forma que o Moisés pedia para que o povo esteja sempre, né, ele sempre dizia assim, hoje, né, ele convoca sempre o êxodo dizendo, ó, hoje eu lhes ensino, hoje eu lhes ordeno, hoje eu proclamo, né? Jesus também dizia, né, quando ele leu o livro do profeta Isaías lá na sinagoga, ele leu o texto 61 de Isaías, ele diz assim, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos as passagens da Escritura. Então, esse movimento, ele é sempre hoje, ele é sempre presente. Né? Então, como que nós devemos entender essa mensagem do Deuteronômio para nós hoje? Né? Então, esperamos que esse tema de hoje nos ajude a refletir essa proposta, a sermos uma igreja em saída, a sermos um CEBI em saída, né? Para que a gente não fique só nessa zona de conforto do estudo, mas que a gente possa realmente ir ao encontro do irmão, estender a mão ao irmão e ter um movimento, né, em busca dessa liberdade que deve ser permanente. Então, nós vamos iniciar, né, nosso momento de oração, pedindo aí para a Cida e a Maria, que vai conduzir esse momento de espiritualidade. Nos coloquemos em oração. O povo responde à iniciativa de Deus, vivendo em comunidade como irmãos e irmãs. Comunidade verdadeira é aquela que, na vivência da palavra de Deus, revela igualdade, solidariedade e acolhida aos pobres. Senhor Deus da vida, vem nos ajudar. Senhor Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demore.
santa, glória a Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos, aleluia, irmãs, aleluia, irmãos, nosso Senhor bem-vindo, a Deus louvação, nosso Senhor bem-vindo, a Deus louvação, de pé vigilantes, lâmpadas nas mãos, de pé vigilantes, lâmpadas nas mãos, ele já está bem perto, nossa salvação, ele já está bem perto, nossa salvação. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que haver teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando tudo o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar adiante, às vezes pra chegar de perto à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está em casa e dorme pelas beiras da calçada, e a gente quando vê aperta o passo, e diz que ele dormiu embriagado, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e não desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. O círculo de hoje nos fará refletir sobre o êxodo hoje. Frei Carlos Mester sempre diz, quando você vê cacos de vidro no chão, quando você vê cacos de vidro no chão, devemos nos perguntar: o que está acontecendo? É um sinal. A aliança foi quebrada. Quando vermos pobre entre nós, devemos também refletir. Alguma aliança foi quebrada. Por isso, nossas comunidades, nós devemos estar em constante saída.
É a memória do passado que hoje nos orienta em direção ao futuro. Assim fazia o povo, lá na Bíblia. Assim fazia Jesus, assim devemos nós fazer hoje. Naquele tempo, quando aparecia um pobre na rua, o profeta concluía: alguém quebrou a aliança. Hoje, com tantos pobres na rua, nós vamos refletir, nos questionando. Alguém está quebrando a aliança. Que todos observem o mandamento que Deus nos deixou. Que não haja pobre entre nós. E nem pode surgir pobre numa comunidade de irmãos. Moisés até dizia ao seu povo: entre vocês deve haver pobre, não deve haver pobre. E o tema do mês da Bíblia desse ano é: abre a tua mão para teu irmão. Por que temos tantos pobres no Brasil? O que acham da frase de D. Helder Câmara, quando ele dizia: quando dou comida para os pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Neste momento de reflexão, vamos refletir. Existia pobres, mas por que hoje existe muito mais pobres no Brasil? Momento aberto para a gente trocar as nossas experiências, o nosso olhar diante dessa realidade, enquanto irmãos e irmãs. Podem abrir os microfones agora, que é nosso momento da gente partilhar um pouquinho. Infelizmente, nesse mundo hoje que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, é incrível quando a gente fala a respeito do evangelho, igual a gente acabou de falar ali, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Muitas vezes a gente está falando do evangelho de Jesus Cristo e a pessoa já acha que a gente é comunista, que a gente está fazendo ideologia, né? Esquecem que essa é a verdade do evangelho, né? Que essa é a verdade, né? Eu estive nu, me deste de vestir, estive com fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso, me visitaste. Essa é parte do evangelho de Jesus Cristo. Não é ser ou não ser comunista, né? Faz parte do evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos do aumento de pobre, por que aumentou o número de pobres na sociedade, eu me lembro de um dia, numa entrega de informativo, eu não tive nem a chance de terminar de falar,
já vieram todos contra, eu cortei. Mas só porque eu disse a palavra. Os outros animais evoluíram. A palavra evoluíram já foi um desastre, porque era contra a evolução. Mas hoje eu vou falar aquilo que aquele dia eu não consegui. Os demais animais, no decorrer da história, eles se evoluíram. Mas todos os animais se evoluíram. A gente vê na história que tinha uns cavalos que eram pequenininhos, depois ele foi se desenvolvendo. Hoje nós temos cavalos de várias raças, mas todos desenvolveram. O ser humano é diferente. O que aconteceu essa evolução de forma distorcida, porque hoje, enquanto um homem vai à Lua ou vai em outros planetas, nós temos aqui o mesmo homem da caverna passando fome caído na rua. E nós passamos por ele, é como ele não fosse um ser humano. É como ele fosse uma coisa estranha para nós, para a grande sociedade. Então, nós humanos, não tivemos a evolução como os demais animais, porque todos evoluíram iguais. E o ser humano, enquanto um vai na Lua, o outro dorme debaixo do viaduto. Se o Antônio quiser falar alguma coisa, está com dificuldade aí no microfone, você pode escrever, a gente lê, tá? Se vai dar para ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Teve bocadinho, mas às vezes dá. Fala devagar que a gente consegue ouvir. Vou desligar a câmera. Parece-me que fica melhor. A câmera desligada parece-me que fica melhor. Escutam? Queria assentar e acentuar isso que o irmão Lauro, né, falou agora há pouco. Infelizmente, a humanidade como um todo foi acentuando as desigualdades e não as diferenças. Porque, como pessoas humanas, indivíduos, como grupos sociais, como países, culturas, somos diferentes. E isso não é ruim. Salvo a diferença. O problema é que transformaram diferenças culturais, de língua, de gênero, de raça, de etnia, em desigualdades. E a desigualdade é usada como instrumento do mal, um instrumento da opressão, um instrumento do ódio. E o livro do Deuteronômio propõe para a gente, ao menos no seu núcleo principal, a superação dessas desigualdades, né? A superação das desigualdades. E a construção coletiva de um ambiente de bem viver, né? Que Jesus propõe. Né? Estava doente, foste me visitar, estava com fome, deste-me de comer, com sede, deste-me de beber, nu me vestiste. Ou seja, os dons, as riquezas produzidas, tornadas comum. Infelizmente, o modelo de sociedade que nós construímos, principalmente aqui no Ocidente, é um modelo que impulsiona as desigualdades. Quanto mais desiguais para uma parte da sociedade, melhor. Né? Quanto menos acesso aos bens produzidos pela sociedade, mais acúmulo para uma parte. E, infelizmente, essas são as bases, e muitas vezes as bases defendidas por setores do cristianismo, né? Infelizmente. Será que a gente não deveria dizer
que no Brasil nós não temos pobres, nós temos empobrecidos, nós temos pessoas forçadas a serem pobres, nós temos pessoas usadas, manuseadas, oprimidas, usadas como preconceito, fruto do preconceito, fruto do bem-estar de outros, pessoas que talvez, e eu me incluo, que a gente precisa sair um pouco dessa miséria talvez cultural, dessa miséria de entendimento. Não é só uma miséria de falta de alimento ou de falta de coisas, né? Por exemplo, no momento atual, eu estou assim, muito revoltada de ver tantas queimadas e parece que não é para apagar o fogo. Parece que é proibido jogar água no fogo. A gente se sente assim impotente, a gente se sente assim numa situação de eu não quero ver a banda passar, eu não quero assistir de camarote, mas parece que não tem muito o que fazer, não sei, parece que é como se a coisa fosse armada, preparada. A única coisa que eu tenho feito assim ultimamente é escrever e ler. Tenho escrito muito, muito, muito para poder viver bem o momento e ajudar as pessoas da maneira que posso, já que estou também em isolamento. Mas eu não sei, eu acho que a gente precisa dar mais do que comida. Comida é pouco, precisa dar mais, dar outras coisas, né? Ir além da informação, por exemplo, né? Eu não estou na ativa, mas tenho muitas amigas na ativa em sala de aula que às vezes passam o tempo todo tentando dar uma aula online de uma turma de 30 alunos, que só um às vezes está podendo participar. 29 não tem celular, não tem notebook, não tem outros meios. E elas têm que oficializar isso como se todos estivessem participando, como se todos estivessem tendo aula. Tem que ter números, tem que ter estatística, tem que dizer que a educação do Brasil e a do Paraná, sobretudo, está excelente. Isso, para mim, é falso, é fingir. Né? Não sei se eu sou diferente do resto do mundo, mas eu acho que é uma pobreza difícil da gente lutar contra ela, mas que nós temos que fazer alguma coisa, fazer a nossa parte, né? Eu vejo uma pobreza em vários outros ângulos. Irenildes levantou a mão. Irenildes, quer dizer alguma coisa? Gostaria de... Eunice, você está com... Oi. Oi, Dedê. Seja bem-vinda. Oi. Obrigada. Atrasadinha, mas cheguei. Terezinha, seja bem-vinda. Erenilde, seja bem-vinda. Leonice, seja bem-vinda. Lázaro, você dizer alguma coisa? Fica à vontade. Sim. Eu gostaria de... É uma pena, né, que o Antônio cortou, mas tá maravilhoso, né? E a colocação dele e do Lauro. Mas eu gostaria também de ler um trechinho do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 32, né? E tem esse trechinho, né, que todo mundo conhece, né, a comunidade dos primeiros cristãos. E no versículo 32, ele fala assim:
A multidão dos que haviam crido era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Aí a gente percebe hoje que eles colocaram aqui já no tempo de Jesus, né? Que vem confirmando aqui o que a gente está lendo aqui no livro do Deuteronômio. O que fazia as pessoas tomarem essa consciência, né, de partilha e de convivência de bem comum, né? Era só acreditar, né? Só os que tinham crido, né? Aqueles que acreditavam em Deus, aqueles que ouviram a pregação dos discípulos, né? E acreditaram. Mas nesse meio deles também tiveram, né, duas pessoas, né? Ananias e Safiras, que também fez como nós fazemos nos nossos dias. Talvez o que está faltando, né, aqui no meu humilde ponto de vista, porque até mesmo os que acreditam hoje, eles têm dificuldade de partilha. Né? Aqueles que supostamente acreditam na palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus e que vivem ou procuram viver a palavra de Deus, não acreditam. Mas às vezes acreditam numa história contada, né? Que a gente não tem como fazer nada, a gente não pode fazer nada, mas, na verdade, existe como fazer alguma coisa a partir do ponto de que existe um senso comum de união, o que nós perdemos, né? Aqui no livro do Deuteronômio, nesse trecho que a gente está vendo hoje, né, as leis de Deus eram severas, né, e ele vem repetindo, replicando ela, né? Não se esqueça que foram escravos no Egito. Não se esqueça que foram escravos no Egito. E ela foi conflitante também, pelo fato de que tinha que se deixar um pouco da colheita, né? Tinha que o que caísse no chão não pegasse, mas aquele que fosse pegar também não enchesse cesto para levar, né? Nós perdemos esse elo, no meu ponto de vista, nós perdemos esse elo tão importante com Deus, que é o elo do comum para todos, né? Nós não somos dono de nada, mas tudo é de todos. E dessa forma, nós vamos ficar rodando em círculo, né? A gente vai ser alguns milhões de pessoas dominadas por uma pouca quantidade de pessoas dominantes. Mas porque nós falamos e não fazemos. Ou vivemos, ou sabemos o que queremos viver, mas também não contribuímos para que aquilo aconteça. Nós estamos vivendo aí uma situação, né, de um escândalo, né, dentro da nossa igreja, que demonstra, né, quanto que é arrecadado também, né, e que é investido em outras coisas que às vezes também não tem sentido, né? Aí quando eu vejo dessa forma, eu lembro da multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus, né? A didática de Jesus, a forma de Jesus fazer as coisas, né? A forma que ele usava para fazer, né? Repartindo o que tinha entre si e todos ficavam saciados e indo sobrar. Então é um monte de coisa que assim, aqui na minha cabeça parece que não está fechando muito, né? Porque não está partindo da gente, né? Daqueles que criam, né? Daqueles que acreditam, né? A gente está meio que como Ananias e Safiras. Eu não sei se isso, mas pelo menos é o que parece que eu vejo, né? Parece que, né? Aí quando o Antônio fala daquela frase, né? Lá da acusação de comunista, né? É complicado isso, né? E às vezes parece que a gente está empurrando o elefante, né? Pela cabeça, né? Então tá difícil de fazer isso. Eu não sei, de repente estou falando um monte de coisas besteiras, mas é o que eu penso, né? É o que eu acho. Amém? Amém. Se meu irmão me estende a mão e pede um pouco do meu pão, eu não respondo ou digo não. Errei de rumo e direção nessa mesa de perdão.
e às vezes tenho até demais. Então, vocês estão conseguindo ver uma imagem aí? Está transmitindo, tudo bem? Tá. Sim. Eu vou fazer uma breve retomada, assim, da história, só porque teve algumas pessoas que não participou conosco, para entrar um pouquinho no contexto do livro que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos nos pegar mais dentro das leis. Nós vimos na nossa apresentação da semana passada que o livro do Deuteronômio ele passou por várias etapas na sua produção. Primeiro ele foi vivido aqui, o núcleo central do Deuteronômio ele foi escrito no período tribal, quando na realidade da roça, da organização das tribos, né? E eram leis para que para que não haja cerca, né? Para que eles possam entrar, que possam comer, ninguém passe fome, né? Para defender a vida do povo das tribos, né? Das comunidades. Então, nesse período do juiz, ele passou por um sistema de uma sociedade igualitária diferente daquela que estava no Egito. E depois, quando entrou em crise esse modelo tribal, né, essas tradições, essas leis, elas eram só de forma oral, né, fazia parte das rodas de conversa dos ensinamentos, do Shema, como nós vimos. Com o período dos reis, né, quando quebrou o modelo tribal e passou para um sistema de monarquia, esse conflito começou a entrar em conflito com o sistema dos reis. Essas leis começaram a entrar, porque eles se apoderaram dessas leis, assim, totalmente esqueceram a lei de Deus, a aliança que eles tinham feito com o seu povo, tanto o rei Saul, como Davi, como Salomão. Eles não seguiram, ele abandonou a aliança que foi feita com Deus. Né? Eles procurou mais se enriquecer, oprimindo o povo, explorando o povo. E depois, quando em 931 houve uma divisão dos reinos, então dividiu em dois reinos, né? Aquilo é uma briga entre dois irmãos, como se dizer, né? Na divisão das tribos. E as tribos do norte, elas, por ser uma região geográfica bastante favorável, né? Agricultura, e também é um lugar de circulação de mercadoria, por causa da região e a ligação com os grandes impérios, ela prosperou, ela teve um crescimento econômico. E onde há crescimento econômico, começa aí também a surgir um crescimento na divisão social, aumentando a situação dos pobres, né? Essa trágica divisão causou empobrecimento também dos pobres por conta desse crescimento econômico. E aí foi quando, nesse período, atuou o Amós e Oséias. Tanto Elias e Eliseu, que não estão aqui, que são livros que constam nos históricos, e o Amós e Oséias, que são profetas que nós temos livros escritos. Para entender a realidade do livro do Deuteronômio, da lei, do centro, do núcleo da lei, tem que ler Oséias e Amós. Porque a denúncia que eles fazem é exatamente aquilo que condena as leis. Quando há uma lei, por exemplo, quando existe uma lei que pede que é para dar comida aos pobres, é porque os pobres estão sem comida, porque está tendo pobre. Então, toda lei ela só é implantada quando se percebe que ela está sendo negligenciada, né? Ela está deixando de seguir. Então, esses dois profetas, eles denunciavam fortemente, né, as injustiças. Por exemplo, Amós é na beira das portas, né? O Oséias na eira, na colheita, né? Nos rituais. Os sacerdotes, os levitas, eles deixavam de servir ao povo, tanto que nos textos dizia que os sacerdotes, os levitas, não deviam nem receber terras, porque eles viviam das primícias, das ofertas do povo. Né? Eles circulavam entre as tribos, ensinando o povo, passando a lei de Deus para o povo. E aqui, o que eles estavam? Eles estavam unidos ao poder. Então, a gente vê uma coisa assim, muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Né? É a união
do poder e os interesses econômicos, juntando com grupos religiosos que tinham interesse em enriquecer, e aí foi gerando um quadro de pobreza e exclusão, né? Aumentando o quadro dos empobrecidos. E todas as leis ali, elas tentavam assegurar principalmente aquela categoria mais excluída, que eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? Então, é para atender essas necessidades. E a Companhia dos Profetas, nesse período aqui do 8º século, foi muito forte, porque eles ajudaram a elaborar, colocar por escrito, trazer essa memória, né, de volta, lembrando eles, olha, lembra que foi escravo no Egito, se vocês não seguirem esses mandamentos, vamos voltar à casa da escravidão. E o que aconteceu foi a queda da Samaria, né? A aliança, toda essa situação provocou uma queda do império, porque o Império Assírio invadiu, né, os reinos do norte, e com a destruição do reino, esses grupos, muitos vieram para o sul, se refugiaram, né, em Jerusalém, onde a capital do sul era em Judá, em Jerusalém, né, o reino de Judá. E foi no período de Ezequias que ele teve que reconstruir a cidade para acomodar esse povo. E esse livro ele ficou escondido, né? E aquilo que era escondido é porque não podia ser achado, ele tinha que ficar protegido, por conta da repressão muito forte do rei Manassés, que ele foi muito sanguinário, alguém que ele reinou por 50 anos, foi um longo tempo, ele conseguiu se manter no governo, no reinado, né, e protegido pelos impérios, porque eles tinham os interesses dos impérios dominantes, os impérios nesse período aqui era a Síria, depois a Babilônia, no período do Manassés era a Síria. Então, é como acontece hoje, se aliou a um grande império, e assim ele se perpetuou durante bastante tempo, e foi um reinado assim, muito opressor sobre o povo, tanto que nessa época não tinha profetas, né? E o profeta desta época era o Isaías e Miqueias, né? Era um profeta que Isaías era da cidade e Miqueias mais do campo, mas eles denunciavam toda essa exploração e essa opressão dos reis sobre o povo e o abandono da lei. E depois que esse livro foi achado no tempo do rei Josias, que houve a reforma deuteronomista, né, que começou com Ezequias, na reforma Ezequias começou a reformar a cidade e depois a religião reformada por Josias. Só que essa reforma também, ela visava a centralização de toda a religião e de todo o poder no templo. Então foi aonde que o projeto de impedir que tenha outros deuses, na verdade, um rei só, um Deus só, essa questão isso para consolidar mais ainda a monarquia, o poder centralizado. Então, ele cooptou o Estado com a religião, né? Ele se apoderou da religião para poder manter o povo mais assim, cativos, né? Mais submissos ao rei, e assim foi ficando também cada vez mais uma situação de opressão contra o povo, porque o sistema de aumento do latifúndio, das terras que eram tiradas por conta das dívidas, isso tudo nós vamos ver ali no estudo de grupo. E depois tem as outras etapas, que são a releitura do exílio, né? E isso nós, só para relembrar. Mas esse momento que nós estamos vivendo agora é onde essas leis foram colocadas. Então, nós vamos ver no estudo de grupo algumas leis que vai nos ajudar a entender um pouco esse processo, a entender o que está por trás dessas leis. Então, algumas questões sociais fundamentais que impulsionaram as leis, os costumes do Deuteronômio, são várias, mas eu listei algumas aqui mais importantes que vai nos ajudar nos estudos de hoje. Porque é aquilo que eu disse, quando há uma lei é porque houve ruptura contra aquela garantia, né, aquela situação. Então, uma delas é a ruptura instaurada pela monarquia em Israel com o modelo tribal e agrário, né, que com a destruição do sistema tribal, o empobrecimento das famílias do campo e a miserabilidade nas cidades. A profecia aponta para um livro que faz a defesa dos vulneráveis,
Então, aqui a gente vê a realidade de um povo que foram perdendo as suas terras, perdendo a sua força de trabalho, né, por escravidão, e foram gerando uma massa assim, bastante grande de pessoas excluídas, como os órfãos, as viúvas e os migrantes. Esse era o público-alvo de toda a lei, né, que eram os mais vulneráveis. O governo de Manassés, que ele foi desastroso também, né, que, como eu comentei, a reforma de Josias e o projeto da centralização na unicidade de um Deus único, um só povo, um só santuário, né? Tanto que ele destruiu todos os santuários do norte e que centralizando todo o poder em Jerusalém. Isso tinha um sentido de aumentar o seu poder e da coleta também do dízimo e das ofertas do sistema tributário. Então, aquilo que era um sistema de partilha passou a ser agora um sistema tributário. E para o nosso... Então, esse é o quadro social, né, que a gente vai encontrar dentro dos textos que nós vamos ler. Então, para fazer esse trabalho, nós temos que perceber que a lei, ela direciona todas essas situações da vida do povo. A questão, nós não vamos ver tudo, né? Mas, assim, hoje, e quem sabe na semana que vem, a gente vai passando por esses âmbitos. Que é a situação da mulher, né? A mulher foi uma das vítimas das mais, né, cruéis, a violência contra a mulher foi muito forte. A dívida da terra, né? Quem perde a terra passa a ficar endividados, e aí ele vai se tornando cada vez... Lembrando aquele texto de José, né? Que eles entregam a terra, entregam os bois, entregam tudo, depois entregam os seus corpos como escravos. Então, tem a questão do ano sabático, do perdão das dívidas, que é para poder defender esse povo que perdeu, né, toda a sua liberdade e perdeu tudo, e que eles não tivessem pobres no seu meio, por conta dessas dívidas. A questão do poder, da relação de poder, o ensino do trabalho, né, a relação do trabalho, e a economia, a produção e o trabalho, são temas que nós vamos trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar 3 grupos, né? Eu acho que nós temos condições de trabalhar em 3 grupos, né? O que vocês acham? Deixa eu achar vocês aqui, porque eu acho que eu me perdi. Nós estamos em 16 pessoas, obrigado. Só que a Irene está sem microfone, tá? Boa noite para vocês. Acabei lá, agora está aqui. Ah, então chegou bem na hora. Você vai participar do grupo. Seja bem-vinda. Como é que eu vou participar do grupo? Não sei do assunto. Ah, sim, vai só você pega o ritmo. Mas é o seguinte, eu fiz assim, uma breve explanação muito rápida para a gente só se situar a situação do povo que é o alvo central, o objetivo central, para que não tenha pobres no seu meio, que eram aqueles povos vítimas aí do latifúndio, das dívidas da terra, da exploração do trabalho, né? E que as leis vêm justamente para defender esse povo. Que se há uma lei, é porque esse direito está sendo violado. Isso aí faz parte da denúncia que os profetas, principalmente Amós e Oséias, depois Miqueias e Isaías, faziam em relação à opressão dos reis contra o seu povo. Então, eu tirei aqui o compartilhamento, porque eu fiquei meio sumida aqui, aí eu acabei voltando para trás. Então, são 3 grupos. Eu vou passar novamente compartilhar novamente aqui a imagem. Vocês conseguem ver? Beleza. Dá para ver aí, né? Sim. Então, o primeiro grupo, o grupo 1, vai ler o Deuteronômio 15, do 1 ao 18, e depois tem esse paralelo, o Levítico 25 não precisa ler, porque ele é um texto enorme, mas é o texto que fala do ano sabático. Mas esse 23, praticamente, eles resumem esses 2 textos sobre a libertação e o ano sabático. Aí vocês vão ler, para todos os grupos, as perguntas são quase que semelhantes. É perceber no conjunto, primeiro vocês vão fazer a leitura, né? Já ver quem é que pode depois estar falando no grupo, para a gente não perder tanto tempo, né? A gente já está meio atrasado hoje. Então, assim, vão ver as impressões, né? As impressões que vocês tiveram sobre esse texto. Perceber no conjunto dessas leis sobre o ano sabático, o perdão das dívidas, a liberdade dos servos, a crítica social, econômica e política que está por trás desse texto. Então, esse é o essencial. Perceber a crítica social, econômica e política.
Quais os conflitos, né? Quais os sinais de combate à exploração, escravização e empobrecimento? Essas duas perguntas são relacionadas ao texto. Aí depois, para a gente discutir se esses textos apresentam sinais e perspectiva para a construção de uma sociedade conforme o projeto de Deus e que aspecto descobrimos sobre o papel da lei na vida no dia de hoje. Esse é para o grupo 1. Então, o pessoal tem aí, depois, quem estiver no grupo vai auxiliando né, com as questões. O grupo 2 é o Deuteronômio 23, 25 e 26, que fala também sobre a produção e a partilha. As perguntas são basicamente as mesmas, né? Perceber nesse conjunto de leis a visão dos camponeses e das famílias tribais sobre a relação com a vida e o comer, quais os conflitos, os sinais de combate à exploração econômica e a proposta de solução. Esses textos apresentam sinais de perspectiva para a construção de uma sociedade no projeto de Deus. E aqui pede para fazer um paralelo, mas isso vai vir bem à mente na medida que vocês lerem, é o texto do Maná e o texto da partilha dos pães. Né? Esse texto aqui talvez nem precisa ler, porque todo mundo conhece, mas tentar fazer um paralelo com esses textos, tá? no grupo 2. E no grupo 3, são 2 textos também, a partilha e a produção em relação ao trabalho. Perceber o conjunto que essas leis, né, na visão dos camponeses e das famílias, os conflitos, né, o combate à exploração econômica e a proposta de solução, as perguntas são basicamente a mesma. Eu acho que por aqui dá para vocês trabalharem, né? Pessoal do grupo, a gente vai tentar dividir, todo mundo tem aí com vocês, né, as questões. Nós estamos o quê? 5, 15, né? 3 grupos de 5, dá para formar? Vou pedir para quem está com a câmera desligada, abrir as câmeras para poder facilitar a comunicação de vocês lá no grupo. Eu só pediria para a Terezinha e a Franci Lourdes abrir a câmera e se apresentar, porque a gente não conhece. Vocês entraram aí, pegou o bonde andando, quem que são? Terezinha e Franci Lourdes, liga o microfone, por favor. Vânia, a Irenildes não tem microfone e a Maria Alves Benevenuto também está sem microfone, tá? Nós estamos em 14 agora. Maria? É a Dedê, na verdade. Ah, é a Dedê. Então tá, depois a Terezinha e a Franci Lourdes, vocês puxam ela na conversa aí no grupo. Vamos tentar dividir aqui, vamos ver. Estou aqui sim. Tá, né? Abre a câmera que fica melhor a comunicação, mas tudo bem. Então vai ser 3 grupos, nós estamos aqui às 20h30, vamos dar 15 minutos para vocês conversarem, será que dá? Vai ser meio corrido, porque a gente se atrasou um pouquinho, mas não vamos perder a oportunidade. Criar salas, 3 salas. Vocês têm que aceitar, viu? Senão vocês ficam perdidos aí. Vão aceitando a janelinha que vai abrir aí para vocês entrarem na sala. Cida? Lauro, você não entrou? Eu tentei entrar, mas parece que não foi. O que será que aconteceu? Tenta clicar aí, você... Deixa eu ver se consigo te mover para alguma sala. Você devia estar na sala 1, eu vou te mover para a sala 2, vamos ver se você entra lá. Não apareceu nada aqui para mim.
Francilurde, você ficou na sala central, não foi ainda, Lázaro? Não, eu não. Tá você, a Francilurde, fala comigo. Erenildes também. Vou mandar a Erenildes. Essa aqui é a sala 2. Cida, Francilurde, Erenildes. O que será? Você não ativou aí para... Ela me pôs na sala, mas eu não fui, mas não apareceu nada pedindo para eu confirmar. Não, eu estou aqui na sala, eu só dividi as salas. Você aqui eu não não consigo mexer você. Irenildes, eu vou tentar entrar, você também não ingressou, você tinha que ter assinalado lá. Tinha que ter aceitado quando eu te distribuí, agora não sei como te mandar para lá. Nós não aceitamos. Mas eu acho que eu tinha duas coisas. Tem um azul e um branquinho. Eu acho que eu estou no branquinho e ele não... Ficou Laura e Erenilde de castigo aí. Ô, Laura, já que vocês estão aqui na sala, eu vou visitar as outras, você tenta conversar, você com a Erenilde está sem áudio, né? O pior é que ela está sem áudio. E eu não sei, eu estou tentando mandar você para outra sala e eu não consigo. Vou mandar você para outra sala, vamos ver. Não aparece a janela aí para você aceitar? Não aparece nada disso, cara. Aí, apareceu. Dá ok. Dá ok, vai para lá. Agora eu creio que eu ponho. Isso, vai para lá. Vou tentar com a Erenildes agora. Mas eu acho que eu não saí dali, ó. Continuou. Você não saiu daí ainda, mas você não aceitou? Aceitei. Você devia... Mas você está lá, está na sala 3. Pois é, mas eu continuo aqui, ó. Ela não abriu a sala 3 para mim. Vou jogar você de volta na sala 2, então, vamos ver. Mas ela não... eu que estou pregado aqui, ó. Não vou nem para lá nem para cá. Está de castigo. A Erenildes também eu não consigo mover ela. Vão lendo o texto aí, para vocês não ficarem de fora. Você tem que texto na mão aí, Laura? Eu tenho eles aqui, eu tenho todos aqui. Eu estou tentando jogar você ou a Erenildes, mas vocês estão travados aqui para mim. Erenildes, atribuir a sala. Se aparecer uma janelinha aí, vocês têm que aceitar, senão vocês não vão. Pior é que a hora que apareceu, eu aceitei, mas mesmo assim, não... Não ingressou. Aqui para mim você está como não ingressou. Eu estou te jogando de sala em sala, onde você vai, você não está ingressando. Eu vou dar uma visitinha nas outras salas só para ver como que está. Você, durante 6 anos, semeará a terra e fará a colheita. No 7º ano, porém, deixa a terra em descanso e não a cultive, para que os necessitados do povo encontrem o que comer, e os animais do campo comerão o que sobrar. Faça o mesmo com sua vinha,
e com seu olival. Durante 6 dias, faça seus trabalhos e descanse no 7º dia, para que seu boi Oi, Vânia, seja bem-vinda. Franci Lourdes é do Piauí. Terezinha. Eu estava também, me passou aqui rápido pela minha cabeça o seguinte. Essa visão dos camponeses, para eles conseguirem uma convivência equilibrada em comunidades, eles precisam se reger por alguma coisa que possa mantê-los, né, nessa, eu não sei se é harmonia, né? Porque quando se trata de ser humano tem sempre os conflitos, né? Mas quando ele diz, quando você entrar na vinha do seu próximo, ou seja, você sai daquilo que é seu, né, e vai ao encontro do outro, mas dentro do terreno do outro, dentro não é terreno, eu quero dizer, porque está me fugindo a palavra, né? Entrar na vinha do seu próximo, pode comer à vontade até ficar saciado, mas não carregue nada em seu cesto. Ou seja, enquanto estiverem juntos, partilhem. Não tem necessidade, como se tivesse, para mim é como se fosse dizer, não tem necessidade de eu pegar alguma coisa só para mim. É a partilha. Sem ter aquela visão de acúmulo. Eu tenho que ir lá, mas eu vou para além de estar ali compartilhando, às vezes também essa visão do compartilhamento até fica deixado de lado por conta dessa coisa de querer para si. Eu não sei se eu estou errada, né? Pode ter outra visão. Terezinha, é de Curitiba, quer dizer alguma coisa, Terezinha? Fica à vontade. Eu acho que eu concordo com ela aqui sobre esta partilha, né? Que trazendo um pouco para o entendimento de hoje, que deveria ser assim, né? Partilhar sem precisar de levar muito para mim e deixar o outro sem. Como se fazia antigamente, né? Quando você dividia, você tinha alguma coisa, você dividia. Você podia entrar na roça do outro, vamos jogar para isso, né? Podia retirar as espigas, levar para casa, que o outro não se incomodava, né? Apenas para matar a fome. Eu acho que eu entendi por aí, assim, a partilha mesmo, né? Das coisas. É a primeira vez que eu estou entrando, então eu estou bem... Eu também, bem perdido. Primeira vez. Caminha, é esse mesmo, fica à vontade. Vânia, Serafim? Por outro lado também, né, vamos ver o lado de quem tem a plantação, né? Porque normalmente a primeira coisa que se faz quando se planta alguma coisa, ou quando se tem alguma coisa, é botar cerca, né? Para que ninguém entre, para que ninguém invada, para que ninguém pegue, né? Então, é uma lei que todos têm que cumprir, né? Eu tenho que ir lá e buscar só o necessário para mim, mas eu tenho que deixar o outro entrar quando eu tenho essa plantação, né? E assim, é o que a gente não vê de uma forma assim que talvez a lei teve que ser imposta porque aqueles que plantavam não deixavam os outros ir buscar, né? E pegar aquilo só para o seu sustento. Uma lei que foi preciso ser elaborada e ser colocada para poder matar a fome, né? Quem pode anotar para nós, por favor?
depois falar. E a questão era o seguinte, a vida, como é que se diz, a longevidade das pessoas naquela época não passava de 40 anos. E eles estipularam 50, né? Então, de tal forma que as pessoas que tinham perdido a terra nunca iam ver mais a terra de volta. Ia pegar a terra de volta. É aquela tipo de lei para enganar bobo, né? Pois é, e nós vemos que essas leis no Brasil, 2000 anos depois, ela foi agravada, porque um escravo só era escravo 6 anos. No 7º ano, ele era perdoado e era posto em liberdade. No Brasil, ele era escravo eternamente. 2000 anos depois, e nós conseguimos piorar em muitas coisas. Pois é, esse que é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Aí a gente vê que a questão foi colocada através dos profetas, isso, a questão de que é make lei, né? Para que deixe aquilo, tudo aquilo que nós acabamos de ouvir na leitura, aquele que ficar no pé, aquele que estou no chão, para que possa entrar estrangeiros, né? A viúva, o órfão. Aí vai depois perguntar se tem alguma semelhança com a economia solidária, né? Então, já naquele tempo, é preciso que alguém dissesse que é preciso fazer alguma coisa que o pobre sobreviva. Sim. É verdade, porque o pobre sempre existiu. A viúva que ficava sem nada, né? Então, a gente só mudou um pouquinho, mas o processo é o mesmo daquela época ainda hoje, né? Certo. Na verdade, nós não aprendemos foi nada, né? De ter realmente uma agricultura justa, que vislumbre o cidadão, a pessoa, mas continuamos pensando no lucro, né? O grande problema é só o lucro, não é a pessoa. Então, como refazer? Agora a gente vê aí a proposta do Papa Francisco, Economia de Francisco, que vem de novo, né? De novo falar de a gente cair a ficha, né? Alguns pegam, mas a maioria, o mundo continua tudo do mesmo jeito. Isso. É que nem tem muita gente dizendo assim, depois da pandemia o mundo vai ser outro. Pelo que a gente vê aí nos fins de semana, não vai ser outro, vai ser pior ainda, eu acho. As pessoas não se conscientizam e essa questão da violência está tão intrínseca na vida das pessoas de um tempo para cá que estão cegos, não tem como mudar. É muito difícil, né? Somos nós aí, uns grupinhos para cá e para lá, dando muro em ponta de faca, né? Mas vamos levar adiante. Era comum a gente usar aquele paradigma dizendo, nós não estamos em época de mudança, nós estamos em mudança de época. Talvez para eles, naquela época, era uma mudança de época, né? E para nós, hoje, essa pandemia realmente poderia trazer, sim, uma mudança de época, mas pelo jeito não vai acontecer. Não, é difícil. Sabe que ouvindo vocês falarem aí sobre a questão como que é do ano sabático, que de 7 foi para 49, né? Que nos 50 seria o ano jubilar, faz lembrar da questão das grilagens de terra aqui, né? Porque nas grilagens eles falsificam a documentação, botam lá nos grilos para poder esconder uma escritura, e aquelas gerações que foram passando e se perderam. Aí eles ficavam tomando as terras. Né? Então essas terras, na verdade, eram os grileiros da época, eram esses que tomavam as terras em dívida e nunca mais voltavam, porque né, os herdeiros depois perdiam. Né? Não teria como reivindicar novamente, se perdia no tempo, não sabia mais nem de quem que era a terra mais. E quando nós falamos de terra, é interessante, nós, principalmente católicos,
descendente, lá de certa forma, do judeu, achar que o judeu tem direito naquela faixa de Gaza, ou pelo menos em Israel hoje, porque eles estiveram lá um tempo atrás, aquela terra foi deles. Nós, cristãos, achamos que eles têm razão. Agora, não achamos, nós, cristãos, entre aspas, que os índios têm direito na terra que eles estavam há 500 anos, até pouco tempo. Para quem teve há 2000 anos atrás, nós achamos que está certo, porque está longe de nós. Agora, aqui, que está perto, nós falamos, não, índio nunca trabalhou, eles nunca estiveram aqui, quando nós temos certeza que eles eram donos dessa terra. Isso é verdade. Infelizmente, as coisas funcionam assim. Tudo aquilo que é longe, a gente quer ajudar, mas o vizinho que está pertinho é mais difícil. Gente, falta 10 minutos. Podemos retomar a sala? A gente vê numa situação bem clara a questão do estrangeiro, fala aí, né? A gente que trabalha na Caritas, a gente sente muito isso quando nós tratamos o migrante. Quantas e quantas vezes nosso atendimento em questão da situação agora, mais emergencial, é um migrante. E as pessoas vêm bem com a gente porque tem tanto pobre aqui na cidade, por que nós só temos imigrante? Então, assim, o migrante, por que ele tem que vir pegar nosso emprego? Quer dizer, a coisa continua igual, né? A coisa continua igual, é o egoísmo. Isso nós estamos falando de nós mesmos, cristãos, né? Do povo dentro da igreja mesmo. Que o próprio Senhor não diz aí para dar o alimento, ajudar o migrante? Nós somos imigrantes, eu pelo menos sou nordestina, eu estou numa terra que não é minha, então somos migrantes. E assim, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Continuamos numa situação semelhante. Se tiver alguém que nos proteja, como foi feito atrás, deixe um pouco do milho, do trigo para aquele que precisa, vão morrer de fome, né? Então, a gente fica pensando há quanto tempo nós estamos falando a mesma coisa. E como o Sim falou agora há pouco, uns gatinhos piados pensando na situação. Quer dizer, nós somos o povo da esperança, mas como fazer? O que fazer? O que essa palavra então vai nos encarar? Quer dizer, a Vânia tem que mandar nós guardar, né? Tá bom aí? Podemos puxar vocês de volta para a sala? Aí, Serginho, fala dela, ela chega. É só falar, Cortou todo mundo. Falta 10 minutos para as 9, quer dizer, podemos ficar aqui até meia-noite se quiser. Opa! Não, mas já foi um papo legal, Vânia. A gente pode trocar. Vamos levar o papo lá para a sala. Vocês levam lá e... A gente continua o bate-papo lá na sala. Isso. Qual Maria vai representar nós? Isso. Vai combinando aí com a José. José. Tempo, eu fazia um trabalho com os boia frias, então a gente combinava naquela época, as máquinas eram ruins para colher, não colhia direito. Igreja, mas fora da igreja que é o problema, né? Gente, eu estou entrando em sala errada de novo. Vou acabar com essa brincadeira. Tem sala errada. Eu tinha que ter ido para a sala 2. Vai para a sala principal. Encerrando. Então, aquela questão eu estava falando lá de ajudar. Então, quando eu entrei para começar a trabalhar no banco, tinha um curso, uma gerente que deu um curso lá em Curitiba, antes de a gente tomar posse, né? É para sair? Não, pode esperar, vai ter 58 segundos. Aí, tudo bom? Olá, tudo bem? A Vânia foi resgatar todo mundo. Opa, agora... Ela sai pescando todo mundo, assim, sabe? Tá catando. Ela não aguenta. Ela quer falar com todo mundo, mas ninguém quer falar com ela. Ela traz todo mundo para um canto só. Fomos abduzidos. Não tem que falar. Tem uma Eunice entrando agora, quem que é? Ela faz umas perguntas para a gente trabalhar 5 dias e quer que responda em 5 minutos. Aí quando tá com tempo, ela vai e busca a gente de volta. Não, eu concordo. E a hora que começa a responder, ela vai lá e tira. A hora que o papo começa a ficar bom, ela vai lá e rapa todo mundo. Pelo amor de Deus. A gente vai ter que tentar bater isso mais... dá mais tempo, na verdade, né? Não, tá bom. Fica menos perguntas. Tem que ser uma pergunta por dia.
pergunta É assim é para que direcionar a conversa geral, mas não precisa se prender à pergunta. Deixar nós conversar, né? Não conversa demais. Oi? Deixar nós Agora conversar, você tá. né? Agora a gente está num grupo só de mulheres. O que você acha? O povo conversa Ai, demais, ai, ai. não tem como. É, mas tava muito bom, né? Mas pena que ela deu 15 e só entregou 5, né? Eu falei que eu estou sem cronômetro aqui, gente. Eu só sei que falta 10 para as 9. Gente, foi os 15 minutos de cafezinho dela, por isso. Foi 15 minutinhos de professora, 15 minutinhos de cafezinho. Você conseguiu reunir todos os seus filhos? Eu acho que está todo mundo Hein, aqui. Vânia? Não tem nenhuma sala mais. Deixa eu ver se tem alguém perdido em sala. Não. As salas estão vazias. Parece que está todo mundo aqui, velho. Tá todo A mundo. não ser que alguém caiu ou fugiu no meio do caminho. Que nem aquele aluno que quando a gente muda de sala, eles matam a aula. Ou a estrada de retorno. Todo mundo. Então lá, gente, eu acho assim, pelo que eu vi, o papo foi legal. Né? Eu acho que é muito importante a conversa que tem no grupo, mas é bom partilhar também, até porque são textos diferentes. Então, assim, eu pediria para o grupo 1, depois o 2 e o 3, se o texto for muito longo para ler, fazer uma abordagem geral do que se trata o texto e o que vocês conversaram para trazer para nós aqui. E depois vocês podem pegar os textos e ler em casa, né? Foi bom. Lá em casa. Vamos ler lá em casa. Ler em casa. A hora que eu chegar em casa, eu vou fazer a leitura. Isso é mania de professor também, é tarefa para casa, além de tudo. Então, tá bom. Quem estava no livro no grupo 1? Parece que nós estamos juntos aqui, né? Nem parece que estamos em casa. Muito legal. Uma experiência boa, né, gente? A gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando. Pelo menos alguma coisa boa disso tudo nós estamos tirando, né? Nós estamos numa sala onde a gente tem várias pessoas de várias partes do país, onde a gente pode todo mundo se encontrar e partilhar, né? É verdade. Isso, aproveita agora que as pessoas que entraram depois, a gente não teve como fazer a apresentação, mas daí o grupo, já à medida que for falando, já vai apresentando as pessoas que estão aí. Grupo 1, vai. Maria? José. Emerson. Cadê Maria José? Fala sobre o texto que vocês leram, se não quiser ler, conte. Pode falar, você que leu, Maria. Nós lemos o capítulo 15, né, de versos 1 a 18, que fala sobre o ano sabático, que era o ano da remissão, o ano de, vamos dizer assim, em outras palavras, do acerto de conta, e de tratar bem os escravos, de fazer o acerto, de ajudar, de retribuir, de construir. O ano, assim, de fazer um ponto final em tudo para ter um novo recomeço, né? Pelo menos eu entendi dessa forma. É um texto bem longo e nós conversamos um pouco sobre ele e, assim, chamou muita atenção, pelo menos para mim, o carinho com que esse escravo deveria ser tratado. Porque o que a gente começou a conversar depois, né, que hoje, né, muitas pessoas são tratadas, ou muitos patrões tratam, ou nós tratamos, não sei, com relação às pessoas, muitas vezes de forma pior, né, do que um escravo, né, de uma forma, muitas vezes, apenas a usufruir, a tirar, a usar, sem o respeito, né? Então, para mim, chamou muita atenção, mesmo sendo um escravo, era visto como um escravo, totalmente diferente, a serviço do seu dono, mas ele não podia ir embora de mão vazia, ele era respeitado, ele era cuidado, havia normas para serem seguidas com relação a essas pessoas, né? Então, isso chamou-se muita atenção. E se esse respeito ele é praticado,
Se não há essa discriminação a respeito, aí eu penso que poderia chegar ao que foi afirmado, né? Não haverá pobre sobre a terra. Eu li o texto hoje e fiquei inquieta, fiquei assim, meu Deus, mas é muito forte dizer isso. Não há pobre sobre a terra, ou não haverá pobre sobre a terra. Quer dizer, é possível, é fruto do nosso jeito de viver, não é verdade? Então, eu acho que é assim, uma responsabilidade muito grande, né? Uma carga muito grande, porque acho que é uma das dificuldades maiores, não sei, pelo menos que eu vejo, para nós cristãos e para nós brasileiros, né? É essa. Ali fala do perdão das dívidas e da escravidão. Mas será que era para ter escravos? Quer dizer, quando fala em dívida, as pessoas se tornavam escravos por conta da dívida. Por conta da dívida, era uma escravidão diferente, né? Ele ficava à disposição, seria, né? Por si só uma denúncia, porque se tem escravo é porque ele passou a ser endividado, ele perdeu as suas terras, perdeu os seus bens, a sua liberdade por conta de dívidas, né? Qual é a denúncia que traz o texto? Eu entendi assim, uma coisa que nunca vai faltar é a pobreza. Sempre vai ter alguém passando dificuldade. Às vezes eu estou aqui hoje, mas eu posso passar um problema na minha vida e perder tudo que eu tenho, ficar pobre. Claro. Aí nunca pode faltar ajuda. Então, às vezes tem a pobreza, mas as pessoas não têm a ajuda. E às vezes eu preciso, para recomeçar, para mim poder recuperar, às vezes eu preciso só de uma orientação, né? Ó, você sabe fazer o quê? Você sabe trabalhar com isso, aquilo? Uma orientação, uma ajuda pequena, eu posso já retornar, sair da pobreza de novo, né? Porque cada pessoa tem um dom, uma capacidade de trabalhar, e às vezes a pessoa não tem uma orientação, né? Se for para coisa errada, a pessoa, mesmo que ajuda muito, não vai resolver, mas às vezes para aquela coisa que a pessoa gosta de fazer, um pouquinho só já resolve, para começar a sair, para ajudar, né? Eu penso assim. Nesse texto de vocês aí, eu acho que foi nele que eu estava lendo hoje, e ele dizia o seguinte: entre os irmãos, vocês não cobrem juros de usuras uns dos outros, mas vocês podem cobrar dos estrangeiros. Então, hoje, como que nós vemos isso? Naquele tempo, o judeu ele era muito fechado em si, mas com os estrangeiros, ele não é. Quando ele fala da migração, ele está falando da migração do judeu, do povo israelita. Mas com o estrangeiro, ele tinha outro tratamento. Ele podia cobrar juros do estrangeiro, não tinha problema nenhum, ele não podia cobrar dos irmãos, que seriam os israelitas. Aí, quando nós transformamos isso para nós cristãos, o que é que Jesus colocou de novo nisso para nós tirar aquilo ali? Porque, como foi dito já várias vezes, esse livro do Deuteronômio, ele é um campo minado, onde tem várias pipitas de ouro, muitas onças de ouro, né? Mas entre os ouros, ele tem também pedras falsas. E aí nós temos que distinguir um do outro. E eu acho que esse aqui é uma pedra falsa que nós temos bem pertinho de uma pedra verdadeira, que nós achamos que podemos cobrar juros, fazer o que quiser com aquele que não é nosso amigo, que não é nosso irmão. Olá, Lauro. Mas quais são as 3 categorias que são alvo central da defesa, da denúncia, no caso? Que são os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então, quer dizer, não seria o texto, tanto dos profetas, né, como uma denúncia contra a exploração dos estrangeiros, a falta de um atendimento a esses estrangeiros, a tomar as terras dos estrangeiros, né, que eles se tornaram uma categoria pobre. Uma coisa, lembrando aí no grupo de vocês, né, que fala sobre o ano sabático, Maria, o texto ele trazia, o ano sabático a terra deverá ser libertada a cada 7 anos, né? Então, se a pessoa ela contraía dívida, ela ficava endividada, mas para que ela não fique pobre, para que ela não se torne escravo, dali 7 anos, ela deve perdoar essa dívida. Só que o que eles fizeram com essa lei depois, no período da reforma? Então, aí a gente começa a fazer uma suspeita em relação a essas reformas que vêm em cima das leis, hoje, né? Conquistada aí com tanta dureza, e hoje estão destruindo as nossas leis, fazendo umas reformas que só
que só acaba com os direitos do trabalhador do povo. A reforma deles foram transformar esses 7 dias em 7 anos em 7 vezes 7, que são 49. Então, 7 vezes 7, ele, durante 49 anos, ele pode tomar essas terras. Só vai libertar no ano jubilar, que seria o 50, né? Só que dali 50 anos, quem perdeu as terras, as gerações seguintes, né, que já não sabe mais nem para quem se estão devendo, que eles se transformaram em escravos, perdeu tudo, né? Como está na hora da morte. Hoje. Então, olha a relação, né, da lei, como que a lei também foi manipulada. Aquilo que era 7 anos passou a ser 50 anos. É uma forma dos latifundiários aí que pegavam as terras em dívida, tomar as terras e aumentando as suas terras e criando uma categoria de pobres miseráveis, né, de escravizados que não tinha mais quem os defendesse. Aí onde aparece a voz profética, né, desses profetas que faziam essas denúncias. Havia uma ruptura entre o sistema clânico, né, o sistema tribal, com o sistema estatal. O estatal é o tributário, né, o clânico é da partilha. Então, ela foi perdendo, né? Essas leis de defesa do povo foi se perdendo. Desculpa a interferência aí, mas assim, só para complementar o raciocínio. Desse grupo 1, tem mais alguém que gostaria de falar? Maria José? Acho que explanou bem o texto. 2. Pode passar para o grupo 2? Pode. Pode. Grupo 2 somos nós, que sou eu, Cida de Moarama, Vânia Serafim, que é de Moarama também, Francine Lourdes, que é do Teresina, do Piauí, e a Terezinha, que é de Curitiba, lá do grupo do Alceu. Ó, nosso grupo é chique. E o nosso texto é um texto bem brevezinho, que ele fala que quando a pessoa estiver com fome, ela pode entrar numa vinha e pode comer até se sentir satisfeita. E quando ela estiver com fome, ela pode entrar numa plantação e colher espigas com a mão até ficar satisfeita. Ela só não pode carregar nos cestos. Esse é o nosso texto. Aí, o pessoal que quiser falar a respeito das perguntas, fiquem à vontade. Francine Lourdes, Terezinha, Vânia. A gente falou a respeito das visões dos camponeses, né? Que nesse texto é visível a questão da partilha, que o que havia é aquilo que era plantado e colhido era para ser partilhado e não para ficar na mão de alguns como forma de acúmulo. Também, diante dos conflitos, existiam essas leis para que, ao plantar, houvesse essa partilha e essa harmonia e convivência. Mais alguém? Quem estava no grupo? Ali fala também sobre os tributos, não? Não, Vânia. Só fala esse pedacinho. Faz a comparação com o texto lá de Mateus, que quando Jesus entra numa plantação e os discípulos colhem as espigas no dia de sábado, e eles falam que eles estão pecando porque estão colhendo espigas. Então, eles já mudaram a lei, né? Que a lei poderia comer desde que estivesse com fome, né? E ali fala que não, que eles já são pecadores porque estão colhendo no dia de sábado. Então, as duas leituras nossas são essas. É um texto que critica abaixo a cerca, né? Eu lembro que a Vânia comentou sobre isso, que não se deve ter cerca para não impedir. Não, nós falávamos assim que nós falávamos assim que pela lei todo mundo já tinha consciência que ele iria plantar, mas aquele que tivesse fome, ele iria até lá e ia colher, né? E o texto também está relacionado ao maná, né? Que só poderia ser pego aquilo que fosse consumido naquele dia e o que você realmente precisasse para a sua família, né? Então, esse texto, ele lembra um pouco o texto de Ruth, né? O texto sobre a lei do restolho, que a lei do respigar, que aí ele dá o direito ao pobre
de colher, aí é onde você vê as mudanças também, porque a lei ela dizia que não deveria, assim, o que fica na plantação não é para tirar, porque é para deixar para os pobres colher. Né? Não é o que cai no chão, o que está podre, né? Mas é aquilo que está no pé, que na primeira passada não recolheu, não é para voltar recolhendo. Deixa lá para os pobres colherem, né? Então, esse é um dos objetivos também, para que não tenha pobres no seu meio. Então, quando tem aquele chavão, pobres sempre tereis, tem que ler o texto completo. Porque não é para ter. Sempre tereis, mas não é para que não haja pobre no meio, essa lei ela tem que ser seguida. É seguir a lógica de uma lei de solidariedade, uma lei da partilha, e não a lógica tributal, né? Que é a lógica do tributo, que, na verdade, quando eu perguntei do dízimo, né? Porque tinha um texto que falava sobre o dízimo, acho que ficou para trás, que é um Não, texto... é o terceiro grupo. Tá com vocês? Então tá, vocês vão falar sobre isso então. Então a questão dali é mais em torno da partilha mesmo, né? Tem mais alguém para falar no grupo? Tinha Terezinha, mas eu acho que ela caiu. Tadinha. Então tá, depois qualquer coisa ele vai complementando no final, porque depois nós vamos ver como que isso também nos diz para hoje, né, para nossa realidade. Vamos lá, grupo 3 então, ou o seu? O seu estava lá, quem mais? O Lauro, o Lázaro e mais umas 2 mulheres, agora eu não lembro. Eu não consegui anotar os nomes, porque o meu celular estava dando umas falhas na hora. Agora parece que equilibrou um pouco. Mas depois elas se manifestam aí. Os nossos textos eram o 24 do 19 ao 22 e o 26 do 12 ao 15. Então, o 26 que fala da questão do dízimo, né? A partilha do dízimo para cada colheita, no fim de cada colheita, para poder sustentar os levitas, né? Não fala diretamente os levitas, mas nós sabemos que em outros textos fala que esse dízimo seria para os levitas, para o órfão, para a viúva, para os pobres, estrangeiros. Então era tipo um fundo, né? Para ajudar essas pessoas. E o texto anterior, ele faz uma ligação dos textos que já foram vistos, onde que diz que todo estrangeiro, pobre e a viúva tem direito sagrado à alimentação. Então, se eles estão com fome, eles podem entrar na terra, aquilo que já foi falado, colher o espigo, e tudo aquilo que for colhido e que não é bem maduro ainda, não pode voltar a colher aquilo que você falou antes, Vânia. E as oliveiras também, o que não caísse quando sacoalhasse a primeira vez os pés de oliveira, era para deixar lá para os animais e também para as pessoas que tivessem necessidade. Era mais o caminho, vai se diz, o condutor central é isso, né? Vou deixar um pouco para o Lázaro ou o Lauro, que falaram bastante, querem complementar, é bom. Pois é, mas nós já falamos lá, agora deixa que o Paco fala, né? É interessante Era quando a Dedê que estava com elas, Dedê? A Dedê? Dedê que estava com eles? Tô com eles, sim. Eu vi ali, né, que está bem dentro da nossa realidade, ajudar o pobre, o imigrante, a viúva, e eu questionei que desde essa época nós continuamos com a mesma coisa hoje, quer dizer, nosso povo não mudou, a questão da partilha foi falado aí, a ter a igualdade, né, de ver a pessoa como pessoa, não como só lucro, né? Então, aí a gente entra na economia de Francisco, que vai falar disso, né? A economia solidária, toda essa questão de que precisa ser partilhado, que precisa ser repartido, de que precisamos atender à mesa do outro, é direito de comer, né? E para a coisa continua, e não é fora não, é nós mesmos cristãos. Eu questionei um pouco ali essa questão, quando nós atendemos o migrante, há algumas questões, e é padre,
Por que ficamos só atendendo migrantes com tanto pobre que tem na cidade? Eu disse, pobres dessas paróquias, né? Nós vamos atender esse que vem agora, emergencial. Então, assim, parece que a gente não aprendeu ainda aquilo que o Senhor ensinou lá. Que, olha quantos anos foi falado disso, de já para o outro. E nós continuamos batendo na mesma tecla, que dificuldade nós temos de entender, né? Que aquilo que está sobrando ali está faltando em alguém. Então, é bem providencial essa palavra para nós, refletir, né? O que nós mesmos estamos fazendo? Como que nós estamos partilhando, né? Mas o pessoal foi legal, o pessoal falou bom aí. Só uma coisa que eu queria, que me veio à mente agora, quando vocês falaram do levita, né? É um dos que deveriam viver também desse auxílio, dessa partilha. E ali a gente vê que principalmente na acusação que Oséias faz contra os levitas e sacerdotes que estavam se beneficiando do poder, do dinheiro, da corte, né? Eram aqueles que a função deles seria de circular no meio do povo, transmitindo aquilo que é o fundamental para uma sociedade, né? Sem solidária, que na partilha eles passaram a ser um aliado do governo, né? Então, o papel da religião, que em vez de ser esse porta-voz junto ao povo, passou a ser alguém aliado ao poder. Também nós estamos vivendo muito isso, né? Esses grupos religiosos que, ao invés de ser um intermediador entre o povo, ele passa a se beneficiar do poder e isso fazia com que o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Lembra que lá no livro, no estudo do José, em Gênesis, que ele fala, né? O sacerdote, o levita, não deve ter terra. Ele vai viver da contribuição solidária, porque ele vai circular entre os grupos, entre as comunidades, entre as tribos e os clãs, e lá ele vai fazer o seu papel, né? Mais na diaconia do que no papel propriamente de um sacerdote, alguém que detém algum poder, detém terras. E aqui os sacerdotes eram latifundiários. Então, que olha, mais uma crítica a essa aliança que foi quebrada. Então, são vários... Ainda bem que mudou, né? O quê? Ainda bem que tudo isso mudou, né? Onde? Mudou. Um sino de não sei quantos bilhões aí, eu acho que, né, chama bastante atenção. Parece que Eunice queria dizer alguma coisa, Eunice? Tinha levantado a mão. Não sei se você nos ouve. Eunice? Eunice? Ela tinha levantado a mão. Aí fica uma pergunta para a gente, né, gente? O que isso traz para a nossa vida hoje, para a nossa reflexão, para que a gente seja realmente, comece a pensar nessa igreja em saída de um sistema e ir na contramão, né? Nós temos que caminhar contramão, enfrentar aí algumas críticas, alguns conflitos, mas ter coragem de fazer a nossa voz uma voz profética e não uma voz do poder, né? Então, qual seria a nossa resposta a Deus de tudo isso que nós vimos hoje? O que isso trouxe para a nossa realidade? E assim a gente vai nos preparando para a nossa oração final. No resumo de tudo, né, Vânia, a gente acaba lembrando que a lei que Deus vem colocando no final de cada texto que nós lemos, ele sempre coloca lá, né? Recorda que fosse escravo no Egito, e ele vem falando, ele vem cobrando. E ela se perdeu pelo caminho, né? E as pessoas nem se recordam que era mais escravo no Egito. A lei de Deus se apagou e foram colocada a lei humana, né? Aonde foram essas leis que beneficiavam o órfão, a viúva, os pobres, os escravos, elas foram substituídas por interesses humanos. E nós, hoje, dentro da igreja, nem nós mesmos lembramos da nossa escravidão no Egito. É o que parece, por isso que a gente está rodando em círculo aqui. Que nem o Alceu falou, né? Aí é um poucos gatos pingados. Como que você falou, Alceu? Repete para nós, por favor. Um poucos gatos pingados brigando aqui, né?
Por isso que eu digo, essas questões é muito bom, porque ao menos a gente tem consciência, mas na verdade somos um grupinho, né? Dando muro em ponta de faca aí o dia todo para tentar manter esses grupos, né? Travou. Travou. Só para comentar aqui, enquanto o Alceu não volta, hoje teve uma coisa que me aconteceu que eu fiquei meio que revoltada, sabe? A pessoa querendo justificar o injustificável, né? Eu vi um post dizendo assim, você fica reclamando do preço do arroz, mas você toma cerveja aí e a cerveja é muito mais cara do que o arroz. Eu falei, mas como que é justificar uma coisa com outra, né? Criança não bebe cerveja, bebê não bebe cerveja, mas come arroz, né? A pessoa da rua, nossos irmãos de situação de rua, não bebe cerveja e come arroz. Então, arroz é comida do pobre. Agora, querer comparar arroz com cerveja, eu falo assim, querer justificar o injustificável. Essa é a verdade, né? Então, dizendo, então tá reclamando do arroz, mas você compra cerveja. Eu fico pensando, sabe, assim, tem hora que eu fico pensando, eu acho que eu tô no mundo errado, porque não é possível um negócio desse. Tem muita gente desse jeito, né? Com essa ignorância. Tem muita gente assim. Eu tenho muitos amigos conhecidos, me xinga porque eu falo alguma coisa. Às vezes me xinga assim, que eu não... Parente meu. Eu fico quieto, não posso xingar de volta, mas... E eles falam essas coisas igual você falou aí, desse tipo, umas bobagens, assim. Quando o Emerson coloca... Eu gostei do trocadilho. Eu né? gostei do trocadilho. O bebê não bebe cerveja. Não, bom. Então, podemos encaminhar para a nossa oração final, né, Cida? Que a gente leva isso para a nossa... O duro é conseguir furar essa bolha, né? É isso que o Alceu estava querendo dizer, né, Alceu? A gente está discutindo isso dentro dos nossos grupos, só que você não consegue falar na família, você não consegue falar em público com medo de ser atacado de todo lado. Eu vejo o Emerson coloca algumas coisas lá, o povo ataca. Eu coloco alguma coisa no Face, o povo me ataca, começando pelos meus irmãos. E assim a gente consegue só falar entre nós mesmos, a gente não consegue sair desse... Mas a gente tem que se fortalecer. O importante é sentir também que nós não estamos sozinhos, né? Mas não era a Madre Teresa que dizia que a gota no oceano, mas se não houvesse a gota no oceano, o oceano seria menor? Então, é uma gota, mas uma gota que pode fazer falta e que faz falta. É preciso ser profeta, né? Como eles foram. Então, nós somos o povo da esperança, não podemos animar, não, mesmo que não xingue, né? A gente precisa ter posição. Então, Vânia, vamos em frente. A Vânia me convidou para cá por causa disso, que ela viu que estava o povo me xingando lá, sofrendo. Ela falou: larga esse pessoal daí, vem para o nosso aqui. Aí que eu vim. Obrigado. Aqui é bem melhor, né? Nós temos nossa comunidade aqui também. A gente não pode estar falando muito certas coisas, né? De vez em quando você tem que... Pensei que fosse só eu, porque na minha família também eu não sou benquista, não, com essas coisas. Pensei que fosse um ET. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Grupo dos sofredores. Eu sou louco lá para eles. Um monte me chamou de louco, de burro, outras coisas. O Caio foi? Hã? Pode falar. Mas é isso aí. A gente esperamos que encontrá-los novamente, né, na próxima semana. E a gente vai fazendo essa experiência, nos fortalecendo cada dia mais. Sentir que nós não estamos sozinhos, né? E ninguém falta a mão de ninguém. E assim a gente vai se sentindo fortalecido a cada dia nessa vida, nessa nossa luta do dia a dia, na nossa comunidade, e tentar espalhar pelo menos um pouquinho dessa semente, né? Dessa palavra libertadora que tanto nos ajuda e nos fortalece. Passamos agora, então, para as meninas que vão fazer oração final. E assim a gente conclui. Cida? Então. O Serginho.
Então tá desativado, Serginho. Desativou meu som? Do mestre de canto com instrumentos de corda, salmo, cântico. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo a sua face brilhar sobre nós, para que na terra se conheça o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos te celebrem. Que as nações se alegrem e exultem, porque julgas o mundo com justiça. Julgas os povos com retidão. Os governas as nações da terra. Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos te celebrem. A terra produziu o seu fruto. É ao Senhor nosso Deus que nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E neste dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E neste dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o fraco, pobre, injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra o forte, o grande, o prepotente irão chorar a terra ser todos contentes. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E neste dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra a mulher terá direito, não sofrerá humilhações e preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, as decisões dela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E neste dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. Amém? Amém. Amém. Chegue logo esse dia. Obrigadão, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia. Boa noite, povo de Deus. Obrigado, Mori. Deus abençoe a todos. Amém. Eu agradeço a presença Próxima de todos, segunda-feira. que a gente possa nos encontrar a semana que vem. Deus Gostei abençoe muito, cada um. obrigado, gostei. Oi, Emerson, fala. Gostei muito, obrigado. Tá, eu que agradeço. será Semana sempre que vem tem de bem-vindo. novo. Tá? Obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês.
Você podia mandar o roteiro, Estaremos antenados. Boa noite. Poder Eu mandei, só que daí eu acho que não foi particularmente para você, mas eu mandei lá no grupo. Eu mandei sim. Ah, tá. É que não foi particularmente para você, eu mandei. E qual grupo que você viu? Só que chegou tarde, devia ser mais cedo. Por exemplo, amanhã o terceiro eu vi no grupo do CPAE, tá? Ah, então, eu mandei ontem, mas aí a gente vai se organizando, melhorando, tá? Cada vez a gente tenta melhorar a nossa comunicação. Não, é só no sentido da gente ruminar mais a palavra com mais tempo, né? Vamos tentar jogar no meio da semana. Isso. A gente preparou no sábado, né? Daí eu coloquei no domingo. É que Obrigada, é assim. gente. É que na verdade. Muito válida, bem válida mesmo. Obrigada. Isso. Boa E você